Oi pessoal, tudo bem? Já ouviu falar em tórax instável? O que é isso? Meu nome é Daniel Pinheiro e ao longo de muitos anos eu já vi muitos pacientes com tórax instável, pacientes mais leves, pacientes mais graves, alguns pacientes morreram. E é um assunto que às vezes desperta muita curiosidade quem está começando em pronto-socorro, até quem está há mais tempo, e a pessoa começa e lê alguma coisa, pô, tórax instável, quem são esses pacientes, o que acontece, como que eles ficam, como que eles chegam, o que causa. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia da parede torácica, da fisiologia da respiração. O que acontece quando a gente respira? Então, na verdade, quando a gente respira, nosso diafragma abaixa, ele contrai, ele abaixa, nossos músculos intercostais contraem, isso expande a caixa torácica, expande os pulmões. Essa expansão da caixa torácica faz com que crie uma pressão interna menor do que a pressão externa, então por essa pressão menor, o ar acaba sendo empurrado para dentro, a gente puxa o ar e aí, na hora que relaxa a musculatura toda, o ar volta. Então, isso que acontece. Os músculos puxam a cavidade torácica, os ossos, as costelas, eles expandem, tá? Pensa agora, você tem uma fratura de costela. Pô, vai doer, né? Agora, imagina você tem várias fraturas de costelas a ponto de um pedaço da parede torácica ficar desconectado em termos de estrutura óssea do resto da parede torácica. O que vai acontecer? Na hora que eu contrair e puxar na caixa torácica para fora, aquele pedaço que está desconectado, ele vai entrar, porque a pressão ali dentro está negativa. Então, pensa num lado desconectado e um lado normal. Na hora que eu puxar o ar, esse lado insufla, esse lado entra. Na hora que esse ar entrar, esse lado entrar, essa parede torácica entrar, ela vai impedir o pulmão de expandir naquele lado. Então, o tórax instável é isso. Na hora que eu inspiro, em vez do tórax aumentar, um pedaço ou um lado inteiro do tórax, ele diminui, ele entra. E na hora que eu solto o ar, esse tórax relaxa. Então, eu tenho aquela respiração paradoxal de um lado em relação ao outro. Tá? Isso impede o paciente de respirar com aquele pedaço, com aquele pulmão. Isso é um agravante. A dificuldade daquele pulmão em expandir. Qual é o outro agravante que tem ali? Para um paciente ter tido várias fraturas de costela, ele precisa ter tido um trauma importante ali. Então, no mínimo, ele vai ter uma contusão pulmonar importante naquele lado. Isso se não tiver um pneumotórax, um hemotórax, são as três coisas associadas. Então, ele já vai ter uma dificuldade naquele pulmão que não vai estar ventilando muito bem, vai estar machucado. E, além disso, não vai conseguir expandir. Então, a segunda dificuldade, um pulmão não consegue expandir, além disso, está lesado, machucado. Terceira dificuldade, imagine o quanto isso dói. Então, o paciente está com dor, ele não vai conseguir expandir, ele não vai conseguir fazer aquela respiração profunda que poderia até ser compensada pelo lado que está normal, porque vai doer, então ele vai ficar com uma respiração superficial. Então, um paciente com uma cavidade torácica que não está expandindo adequadamente, com um pulmão que não está bem, não está ventilando adequadamente, e ele não está respirando adequadamente, ele está com uma respiração superficial. O que vai acontecer com esses pacientes? Eles vão entrar em insuficiência respiratória dependendo do maior ou menor grau de tórax instável. Então, o que acontece? É um paciente que pode ser que tenha que ser entubado imediatamente por insuficiência respiratória, pode ser que não, pode ser que você consiga tratar esse paciente com analgesia. O fato é, muitos pacientes com tórax instáveis precisam ser entubados, precisam de uma ventilação mecânica para que aquele pulmão insufle, aumente, encha de ar. Então, imagina se aquele pulmão ficar muitos dias também ali sem encher de ar, vai criar problema, atelectasia, acumular líquido, pneumonia, então você vai ter outros problemas ali. Então, são pacientes que muitas vezes precisam ser entubados. Qual que é o tratamento para isso? Existem uma gama de tratamentos para isso. Na emergência, primeiro a gente quer resolver a insuficiência respiratória do paciente, que em geral é uma intubação orotraqueal, uma analgesia, uma ventilação no mínimo com 100% de oxigênio numa máscara, no mínimo isso. O que a gente pode fazer depois da estabilização do paciente também é fixar as fraturas de costela, né? Fixar com metal ali as fraturas de costela, colocar parafusos mesmo, plaquinhas ali, fixar para que esse tórax volte a expandir, que melhore a dor do paciente, que ele se recupere muito mais rápido daquilo. Além disso, como eu falei, é um pulmão que certamente, no mínimo, tem uma contusão pulmonar. Então, esse pulmão tem que ser muito bem avaliado. Lembrar também que um paciente, para ter sofrido um trauma a ponto de ter um tórax instável, dificilmente ele vai ter só um trauma de tórax. Às vezes acontece, o motorista está dirigindo, bate o carro, bate exclusivamente o tórax, mas normalmente ele tem
Um trauma de crânio associado pode ter um trauma abdominal. Se as costelas que foram fraturadas forem mais baixas, vai ter um trauma hepático associado, um trauma esplênico. Às vezes tem lesão de grandes vasos, às vezes tem lesão de desaceleração. Então é um paciente politraumatizado. Um paciente com tórax instável normalmente é um paciente politraumatizado, que requer muito mais cuidados do que simplesmente com intubação orotraqueal com ventilação. Mas eu quero que vocês consigam identificar um paciente com tórax instável, consigam dar o suporte ventilatório adequado que ele precisa e o mais rápido possível. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.